Bom dia, gurias, tudo bem? Então, eu tô gravando aqui esse videozinho hoje só para mostrar para vocês como que a gente insere os dados no Origin, tá? Pra gente conseguir fazer o tratamento deles e levar, né? Enfim, pra finalizar, enfim. Aí eu vou abrir o Orange 2018, que é o que ele consegue instalar no computador lá. E aí o layout dele é esse aqui, tá? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar os nossos resultados aqui dentro, tá? Quando a gente tira os resultados lá, no caso aqui eu vou mexer com os dados do UV, mas poderia ser qualquer outro, tá? Quando a gente tira os dados lá do. Ah, já tá na área de trabalho. Aqui. Lá do equipamento, né, do computador, a gente tira eles com esses formatos aqui. Então a gente tem esses arquivos aqui que são em TXT. E a gente tem esses arquivos aqui que são salvos em uma configuração reconhecida pelo programa que fez então esse arquivo, né? Que varreu lá, no caso do UV, é o UVPro. Tá? Então, o dado que a gente usa é sempre nesse TXT. E aí vocês vão perceber que se a gente abrir o TXT, ele vai aparecer assim para nós. Tá? E aí, o que que a gente tem aqui? A gente tem essa informação, que é o comprimento de onda, e essa informação, que é a absorbância medida. E o que que a gente precisa? A gente precisa que essas duas informações estejam dispostas em duas colunas, que não é o que acontece quando a gente abre esse documento de texto. Então, como é que a gente faz para inserir isso lá dentro do Origin? Então, aqui a gente tem o Origin, e a gente pode vir nesse botãozinho aqui, e aí aqui a gente vai selecionar o nosso artigo. Então a gente vai nos dois pontinhos e escolhe a pasta que estão as nossas análises, os nossos resultados. No meu caso, eles estão na área de trabalho, e são esses dois do 13 de 2024. E aí eu posso plotar qualquer um deles. Eu vou escolher o nitrato de prata aqui no caso, e vou dar um OK. Aí vou next, next, next. Mais uma vez. E aqui, ó, ele vai me mostrar a disposição dos meus dados. Então, aqui eu tenho a coluna A e aqui eu tenho a coluna B com esses dados separadinhos e é isso que eu preciso. Então, eu posso finalizar. E aí ele vai plotar aqui para mim. E aí, o que que eu tenho que ter em cada uma dessas colunas? Aqui, notem que a gente tem a coluna A, que está denominada como eixo Y do nosso gráfico, e a coluna B, que está denominada como. Desculpa. A coluna A, que está denominada como eixo X do nosso gráfico, e a coluna B, que está denominada como nosso eixo Y. Na coluna A, que é o eixo X ali, a gente tem disposto os comprimentos de onda, tá? E a gente vai manter esse padrão. E aí na coluna Y, né, ou B, enfim, a gente vai ter disposto as nossas absorbâncias medidas. O que que a gente precisa fazer? Se eu plotar esse gráfico dessa forma aqui, ó, esse aqui é o meu resultado, tá? Então eu vou ter os comprimentos de ondas no eixo X e a minha absorvância no eixo Y, tá? Ah, e aí eu preciso sempre dessa disposição, então, pensando entre a minha tabela ali, né, e o gráfico que vai ser gerado. Só que eu quero fazer isso de uma vez só, na verdade, eu preciso fazer isso de uma vez só, para que, enfim, eu tenha todos os meus dados no mesmo gráfico e possa fazer a comparação, né? Então, para que eu consiga fazer isso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o restante dos dados aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, posso selecionar a B e vou vir nesse íconezinho aqui, que é para adicionar novas colunas. E aí eu vou adicionar algumas e notem que todas elas têm letras diferentes representando a coluna, né? Mas todas elas representam ali que o resultado vai ser plotado como eixo Y, tá? Que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Como que eu coloco mais dados aqui dentro? Eu vou vir nesse projetos aqui, e vou criar um novo. New worksheet, tá vendo? Aqui. E aí eu vou importar dados para essa tabela. Aí no caso aqui eu vou seguir o resultado. Se eu não me engano, o extrato puro deu uma absorvência muito alta, então eu vou direto
para o diluído, tá? Então aqui a gente vai analisar, ó, tá certinho a disposição dos dados, pode fechar. Então aqui são os resultados que a gente precisa e a gente vai selecionar essa coluna B aqui, dar um Ctrl C, vir aqui e dar um Ctrl V. Uma coisa importante que acabou que eu pulei no começo ali, né? Aqui a gente tem uma coluna para nomear, né? Uma linha, na verdade, para nomear cada uma das colunas. É isso que a gente precisa fazer também, porque a gente tem o controle desses resultados. Então aqui, ó, eu vou botar aqui ó, o extrato 1.9, porque é um extrato diluído. Aqui eu vou botar aqui, esse é o meu nitrato de prata. Aqui. E aqui é a absorbância, tá? Aí eu posso fechar essa janela, volto para essa aba lateral aqui, nova janela, worksheet, ok? Aí com ela selecionada, eu vou nesse botãozinho aqui que diz que é para importar, né? Aí eu vou dentro dessa tela aqui, eu vou nos três pontinhos e vou selecionar o próximo resultado que eu vou colocar ali dentro, tá? Então a gente vai fazer, eu vou botar esse daqui, que ele tem uma diluição maior, ó, tá correto aqui. Aí eu vou só colar o nome aqui, porque eu tinha selecionado ele lá na pasta no início. E aí aqui entraram os resultados, certo? Vamos fazer isso mais uma vez, porque eu tenho mais um resultado para adicionar aqui. Hum. E aí também vai ser essa nanopartícula diluída aqui. Vamos verificar, ó. Tá selecionado direitinho, né? Aqui, pra cá, que eu não pus nome, né? Então eu vou colocar agora. Nanopartícula 2, 10. Eu tô botando o nome que tá no documento, tá? Né? De 1.9 para 1.2. É. Ahn, aqui, deu. Ótimo. Então agora eu tenho todos os meus resultados para montar o gráfico e eu vou selecionar essas três colunas. O gráfico que a gente quer é um gráfico de linha, né? Então a gente pode vir aqui que ele vai plotar direto em gráfico de linha. Mas a gente poderia fazer um gráfico de dispersão, que são esses pontinhos, e aí cada um desses pontinhos aqui que a gente tem de leitura de absorção, absorbância, desculpa, ele ele faria o ele colocaria um pontinho em cada um desses pontos aqui que a gente tem. E aí isso formaria uma linha. A gente poderia criar ali um comando para linkar um ponto no outro, mas a gente tem essa automação aqui que é para criar o gráfico de linha. E aí aqui estão os nossos resultados. Então vamos ampliar isso daqui, tá? Então aqui a gente pode mexer na escala. Então quando a gente pensa na escala, eu dei dois cliques para mim. E aí eu posso definir, né? Cadê? A escala aqui. Então aqui ela tá indo de -1 até 5.5. Eu posso definir aqui como zero. E, bom, 5.5 seria para o extrato, que está bem sobreposto, então a gente pode reduzir aqui para 2, tá vendo? Ó, então aqui a gente tem uma banda bem pequenininha que é referente a esse nitrato de prata. Depois a gente tem as bandas das nanopartículas aqui, ó, que estão representadas. E aqui seria, né, a banda do nosso extrato. A gente pode recortar, né, modular essa faixa de comprimento de onda aqui, né? Só que não é a nossa intenção, no caso, porque é a primeira vez que a gente vai mostrar esse resultado, então a gente não corta isso daqui, até porque essas bandas aqui são relevantes também, então a gente não vai mexer nisso, deixa assim. E aí depois que a gente apresentar esse resultado, fica definido, né, se a gente retira
alguma parte dessa faixa de comprimentos de ondas aqui que foi varrido, tá? A gente pode, bom, enfim, tem várias formas de alterar aqui, então eu poderia reduzir o tamanho da letra, por exemplo, ou, enfim, a cor, para conseguir fechar aqui, ó. É isso aqui que a gente precisa fazer, tá? E, enfim, agora que eu já tenho dado. Ah, tem que mostrar pra vocês como que exporta, né? Então a gente pode clicar com o botão direito em cima aqui do gráfico. E aí a gente vem nessa flechinha para baixo aqui, ó. E a gente vai procurar exportar gráfico aqui. Ou dar Ctrl G, como diz ali no comando, né? Aqui a gente não consegue ver, né? Pré-visualizar o arquivo, mas a gente pode se a gente clicar em Preview. E a gente vai mirar quando ele vai aparecer aqui para nós. E o que que a gente vai fazer agora? Aqui eu já tenho uma configuração pré-selecionada, tá? Mas aqui vai abrir as opções de arquivo, né? E eu escolho o PNG para manter a qualidade da imagem. Aí aqui, ó, é para onde essa imagem vai. E aí eu vou escolher a área de trabalho mesmo e vou dar um nome para esse gráfico. Eu vou chamar de gráfico CAT, porque essas dados são da CAT, tá? E aí é isso. Eu posso dar um OK. Acho que. Tá ótimo. Fiquei na dúvida se não precisava apertar em aplicar antes do OK, mas não precisa, OK? Então aí aqui a gente tem o gráfico da Cat. Tá? Então tem algumas outras configurações, como fechar essas bordas, aumentar o tracejado das linhas, mas isso a gente pode ver em um outro momento. A princípio aqui, né, a gente precisa desses resultados. Inclusive, na verdade, a gente precisa fazer um ajuste nesse gráfico, então vamos voltar lá. Aqui, ó, a gente tem a absorbância, então a gente precisa ajustar, então é só clicar em cima e ele vai te dar a opção de reescrever, porque aqui a gente não tem a representação do nitrato de prata. E aqui a gente não tem a representação da absorvância, aqui a gente tem o comprimento de onda, que é dado em nanômetro. Ok, então agora sim o gráfico está correto, tá? Então vamos fazer o mesmo processo de novo. Clica com o botão direito, exportar o gráfico, gráfico CAT. Nossa, apertei um botão no teclado que eu não prestei atenção qual era. Então vou dar um shift aqui, corrigido. Ok. Tá aqui, ó, na minha área de trabalho, que foi o compartimento que eu selecionei. Agora sim tá correto, então a gente tem a absorvância no eixo Y e o comprimento de onda no eixo X, tá? Então, dessa forma que a gente já consegue apresentar o resultado. É isso, gurias. Então, a princípio fica bem básico assim mesmo, só pra gente ter uma noção inicial e a gente vai melhorando as ferramentas ao longo do uso, né? Mas, por enquanto, dessa forma você já tem um bom guia, tá?